de colocar o silêncio, observar o silencioso, pois o silêncio é uma prece. Também lembrar que temos vendas de livros e pães na recepção para ajudar na manutenção da nossa casinha. Também estão recebendo doações voluntárias de rações para pet e alimentos. Quem está em tratamento de passe, lembrar de passar na recepção. Temos estudos permanentes também. Atendimento para aos sábados, 4h30 e segunda às 7 horas. Lembrar também que temos Juventude Espírita quinzenalmente às 9h30 e vamos fechando o livro de sabedoria. O mundo está cheio de luz divina. Procure perceber os incentivos em si, as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isso lhes trará aos espíritos. Olhe tudo com olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as outras criaturas, embora muitas vezes estejam cobertas por grossas camadas de defeito. Então, espiritualidade amiga e divina, te pedimos auxílio por mais um evangelho na nossa casinha, por mais essa oportunidade. Te pedimos que auxilie o Marcos a nos esclarecer, nos ensinar a aprender com você. Que assim seja, graças a Deus. O evangelho de hoje é com Marcos, capítulo 8, item 1 a 4. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, né, nessa tribuna. E, como Camille já falou, iremos falar sobre o Evangelho, capítulo 8, e inicialmente a gente vai começar com o Livro dos Espíritos. Tá bom a altura do volume ou está muito baixo? Então vamos lá, o Livro dos Espíritos, a gente também está iniciando, aliás, dando continuidade, foi iniciado semana passada, no capítulo 1 da parte segunda, que agora iremos falar dos Espíritos. Questão 78 e 79. Ela nos fala sobre a origem e natureza dos Espíritos. Então, assim, é um tema muito interessante para a gente poder entender qual a natureza, qual a origem dos Espíritos, qual a nossa origem, quando a gente iniciou, quando que a gente foi criado, ou se a gente já existiu de todo sempre. Então é esse entendimento que a gente vai ter com esse estudo de hoje. Então começamos com a questão 78 do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos superiores: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Existem sempre ou tiveram princípio? Aí, para a gente poder ter um entendimento, né, melhor sobre essa questão de ter um início, existe toda a eternidade, a gente lembra um pouco lá do EG 1, onde a gente tem essa compreensão da criação dos espíritos, né? Que lá a gente tem um entendimento do que é eterno e do que é imortal. A gente entende que Deus é eterno porque não teve princípio e nem terá fim. E entendemos que nós, espíritos criados por Deus, somos imortais, né? Não somos eternos. Por que somos imortais? Porque a gente teve um princípio, um dia a gente foi criado, mas a gente não terá fim, né? Então a diferença é essa de eternidade para imortalidade, tá? Então essa é a nossa diferença aqui entre Deus, nosso Criador, e entre conosco. Então, tendo esse entendimento, né, até para também convidar, né, as pessoas a participarem do EG, a turma do EG que vai começar agora em agosto, o EG 1. Então, todos sintam-se convidados para se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita e assim a gente ter um conhecimento maior, né, de como que acontecem as coisas, e com esse entendimento, né, com esse crescimento intelectual, a gente vai auxiliando o nosso crescimento moral. Então,
as inscrições já estão abertas, né, online ou aqui presencial, então fiquem todos à vontade para fazer a inscrição no ESG 1, que será aos sábados, a partir das 17 horas até as 18, e logo após a palestra, que será remanejada para as 18h30, né? Então, só fazendo um parêntese aqui nessa questão do ESG. Então, continuando, para a gente poder ter entendimento dessa questão 78, a gente vai relembrar também as 3 forças do universo, né, que também a gente vê lá no ESG. Essas 3 forças são quem? Matéria, Espírito e Deus. Claro que Deus criando a matéria e o Espírito. Então, essas 3 forças, elas existem na unidade de Deus, né? E elas têm um princípio, onde Deus criou o fluido cósmico universal e esqueci o nome agora, o princípio inteligente universal, né? Então, essas são as bases do Espírito e da matéria, respectivamente. Então, tendo esse entendimento superficial, dando uma relembrada agora, a gente vai poder entender um pouco melhor a resposta dos Espíritos a essa questão 78. Só relembrando a pergunta: os Espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Eles respondem: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Se não tivesse tido princípio, seriam iguais a Deus, porque a gente entendeu já que Deus é de toda a eternidade, Ele não tem princípio e nem tem fim. Quando, ao invés, são criação, né? Nós somos criação, e se acham submetidos à sua vontade, ou seja, à vontade de Deus. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. O que a espiritualidade quer dizer com isso para nós? É que nós ainda não temos maturidade o suficiente para compreendermos esse momento da nossa criação. Como, quando, porquê, de que forma. Ainda somos muito imperfeitos, ainda estamos muito atrasadinhos no nosso processo evolutivo e a gente ainda não tem capacidade de compreender. Então, a espiritualidade nos informa que a gente ainda não tem como compreender e por isso não é revelado a nós essa questão em que momento fomos criados, né? Sobre isso nada sabemos, isso dizem os Espíritos para Allan Kardec. E eles continuam na sua resposta, né? Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de sempre criado ininterruptamente. Ou seja, como Deus é eterno, Ele pode ter criado ininterruptamente, né, os Espíritos. Desde sempre Ele vem criando os Espíritos. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Mais uma vez ele está afirmando que não se sabe como, quando e por que a gente foi criado. Nosso processo evolutivo ainda não nos permite a gente ter esse entendimento. A gente vai falar um pouquinho, para a gente continuar o entendimento da próxima pergunta, sobre o princípio inteligente universal, né, que a gente já citou aqui agora há pouco. O princípio inteligente universal nada mais é do que a base, né, a essência de toda a espiritualidade criada, assim como o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria essencial, né, de lá que foi criada, onde surge, onde sai, onde nasce toda a matéria criada no universo. Então a gente tem essa noção do princípio inteligente universal e do fluido cósmico universal. A gente vai ter o entendimento que eles dão criação, dão sequência aos espíritos e à matéria. Então, indo para a questão 79, Kardec faz a seguinte pergunta: pois que há 2 elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente,
como os corpos inertes ou a matéria usando o elemento material, isso que a gente acabou de falar. E eles, claro, respondem, evidentemente, um procede do outro respectivamente. O espírito procede do fluido cósmico universal e a matéria procede, o espírito procede do princípio inteligente universal e a matéria procede do fluido cósmico universal. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, ou seja, uma parte do princípio inteligente. Como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Mais uma vez, os espíritos dizem que não sabemos quando, como e por que ocorreu essa individualização, tanto do espírito quanto da questão material. Falando da questão da matéria, a gente entende, a gente já falou em outras situações, em outros momentos de evangelioterapia, que quanto mais inferiores somos, mais imperfeitos somos, habitamos o planeta referente a esse nosso processo evolutivo. Como a gente está bem atrasadinho, a gente está no planeta Terra, que também é um planeta inferior, né? Então, portanto, nós somos o quê? Nós somos feitos da matéria que compõe esse planeta. Como é um planeta ainda atrasado, nós também somos feitos de uma matéria densa, né? Então, a matéria que nós somos feitos, que vem lá do fluido cósmico universal, ela é uma matéria mais grosseira, mais densa devido à nossa inferioridade, né? Há muitas imperfeições que ainda temos, né? À medida que a gente vai evoluindo, o planeta, claro, vai evoluindo também. Se a gente evoluir mais rápido que o planeta, a gente se desloca para esses planetas mais evoluídos e, consequentemente, quando a gente reencarnar nesses planetas mais evoluídos, a gente vai ter uma matéria compatível com aquela matéria do planeta. Se é um planeta feliz, um planeta superior, a gente vai ter uma matéria mais sutil, mais próximo. Esse nosso corpo físico aqui, ele vai ser bem mais próximo do perispírito, né? Bem mais leve, né? Tanto é que a humanidade desses planetas, elas conseguem volitar, né? Elas flutuam, não precisam andar se arrastando como nós aqui grudados na crosta terrestre, né? Mas isso é coisa para outros entendimentos, outros estudos, que no próprio ED a gente vê isso com mais profundidade, não é verdade? Então, só para ter esse entendimento da questão de como, de que matéria a gente está composto, por que o nosso corpo é essa matéria densa, então a gente vai ver a questão da espiritualidade também, que assim como Deus criou a matéria, Ele criou o espírito para manipular essa matéria. Ele não, claro que Deus não cria nada à toa, Ele criou tudo em perfeita harmonia, criou a matéria e o espírito, ou o espírito e a matéria, para o espírito manipular a matéria. Um exemplo que a gente pode dar, que a gente até já falou aqui também, o nosso próprio corpo físico. O nosso corpo físico como eu acabei de falar, matéria. E o nosso espírito é espírito, né? Então, esse espírito nosso, ele está manipulando o nosso corpo físico, que é matéria. Eu movimentando aqui, gesticulando, né? É meu espírito que está dando esse comando e, consequentemente, está acontecendo esses movimentos. A minha fala, o meu olhar, os meus pensamentos, todos são gerados pelo espírito e eles ficam sendo refletidos no corpo físico. Então, o nosso espírito, o espírito, ele manipula a matéria, né? Ele que comanda essa questão da matéria. Isso é uma lei natural, né? Uma lei divina. E para a gente fechar esse nosso raciocínio, né, do livro dos Espíritos e a questão de matéria e espírito, a gente entende, né, compreende que o nosso processo evolutivo, ele vai do átomo que é físico, ao arcanjo, que é espírito, né? Então a gente passa por todo esse processo, né? Vem lá da matéria, lá do átomo, começando a se desenvolver
desenvolver pela molécula, depois a célula, depois os seres unicelulares, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, todo o seu processo evolutivo até chegar aonde estamos, no reino nominal, e daqui para frente a evolução deixa de ser matéria e vai ser espiritual. A gente vai ter uma progressão espiritual, né? Sair dessa nossa inferioridade que ainda nos encontramos, de vivermos no planeta de provas e expiações, para um dia chegarmos aos mundos celestes e sermos arcanjos, sermos espíritos perfeitos, assim como Cristo mesmo falou para nós, né? Um dia fareis coisas iguais a mim, né? Ou ainda maiores, se o quiseres, né? Então, por isso que o Cristo é o nosso guia e modelo, né? Porque ele nos orienta esse caminho, ele diz por onde seguir, e ele já é o modelo ao qual devemos seguir, o modelo de perfeição. Então, fechando esses comentários da questão 78 e 79, a gente pode ir comentando e continuando esse comentário, na verdade, com o Espírito Mirandês, que ele faz umas observações maravilhosas. Eu sempre gosto de colocar a citação dele, né? Que ele diz: se foram criados, no caso os espíritos, tiveram início. A luz, no caso aqui que ele fala, a luz, a compreensão, virá quando o Senhor achar conveniente. Isso que a gente comentou no início. O entendimento, a compreensão, a luz de quando a gente foi criado, como e porquê, isso vai vir quando Deus achar pertinente ao nosso processo evolutivo. Por enquanto não. Como diz Mirandês, procuremos nos melhorar moralmente. Não procurar entender tantas coisas tão superiores, que estão acima da nossa capacidade, mas procuremos nos melhorar moralmente, que naturalmente, inevitavelmente, chegará o dia de a gente entender essas coisas mais complexas. A luz do entendimento se faz a partir do nosso crescimento moral. E a gente já falou aqui bastante o que seria esse crescimento moral, né? Na verdade, a gente fala toda vez que tem uma palestra, toda vez que tem uma evangelioterapia, a respeito desse crescimento moral. Ele continua: mistérios vão existir por toda a eternidade. Toda a eternidade vão existir mistérios. Por quê? Em relação a nós, porque nunca seremos iguais ao Criador. Claro que a gente não tem como ter a sabedoria absoluta, porque a sabedoria absoluta é Deus, né? Então nós seremos perfeitos relativo a Deus, né? Nós teremos essa perfeição relativa, né? Mas a absoluta só Deus. Por isso que ele diz: os mistérios vão existir por toda a eternidade. Deus é a unidade suprema, como a gente acabou de falar. Matéria, Espírito, Deus, tudo se une em Deus, tudo se une nessa perfeição única, nessa criação de onde tudo procede, né? Nesse ser de onde tudo procede. Os Espíritos, seus filhos, passam a compreender algumas das suas nuances pelo processo de despertamento dos dons recebidos da grande fonte. Deus nos dá todos os dias ferramentas, instrumentos para nos melhorarmos moralmente. É por isso que ele diz aqui que a gente vai descobrindo, vai conhecendo mais a Deus por esse processo, por esses dons recebidos de Deus. Ele nos dá todo dia. A gente sempre pensa que são coisas fantásticas, né? Que Deus vai nos dar para a gente poder abrir a nossa mente e tudo. É o nosso dia a dia, é o nosso contato com o nosso irmão. É o nosso modo de ser, o modo de agir, de compreender, né, de entender, de refletir as coisas do dia a dia. Toda a oportunidade que Deus nos dá todo dia são esses dons aqui, para que a gente possa se melhorar moralmente e assim compreender as suas nuances, né, os seus detalhes. Somos centelha divina. Temos a perfeição dentro de nós. Se nós viemos de Deus, somos criados por Deus, nós somos centelha divina. Essa perfeição já vem conosco. De que forma? Se nós somos a centelha divina, nós estamos o quê? Por enquanto, cobertos de imperfeições. E à medida que a gente vai se melhorando, vai se despojando dessas imperfeições,
vamos melhorando moralmente, vai aparecendo a luz dessa centelha divina que habita em nós. E essa luz vai o quê? Iluminar os nossos irmãos que estão ao nosso redor. E o que seria essa luz? O exemplo do Cristo. Fazer o que o Cristo disse para nós fazermos, amar o próximo como a nós mesmos. À medida que a gente vai colocando em prática esse mandamento do Cristo, a gente vai o quê? Libertando essa luz que há dentro de nós, essa perfeição da centelha divina e, consequentemente, iluminando os irmãos, que eles vão ver o exemplo do Cristo em nós. E como a espiritualidade diz, falai do Cristo com as vossas ações, vossos gestos, se precisar utilizar a palavra. Então é isso aqui que a gente tem que ter um entendimento no nosso dia a dia, né? Não só no dia que a gente vem para o centro espírita, né? Não só no dia que a gente está mais necessitado do acalento de Deus, mas todos os dias, desde o acordar até o deitar, o dormir, né? Onde a gente faz a prece, se entregando para a espiritualidade superior, para que eles possam acolher o nosso espírito nesse momento de desprendimento parcial, para que a gente continue com a proteção dos nossos benfeitores espirituais. Então, é 24 horas que a gente tem que ter essa boa vibração. Então, temos a perfeição dentro de nós que começa a brilhar à medida que vamos nos desfazendo de nossas imperfeições. E ele finaliza com: todos os estudiosos buscam a genealogia do Espírito. No entanto, devemos reconhecer que essa marcha é vagarosa. O nosso processo evolutivo é vagaroso, ele não é uma escada, né? Daqui um degrau, a gente vai agora subir mais degrau, agora vamos subir mais esse. Não, é uma rampa quase imperceptível a sua subida, né? Porque tudo na natureza, a evolução é o quê? Bem lenta, é gradual. A natureza não dá saltos evolutivos, né? Por isso que o nosso espírito é o quê? É milenar, né? A gente não nasceu ontem, não. Eu não nasci no dia 28 de junho de 1978, não, né? Eu não sou tão novinho assim, não. Graças a Deus eu já caminhei bastante. Pena que eu não aproveitei tanto, que eu poderia estar bem mais à frente. Mas enfim, agora estamos aqui todos nós procurando nos reajustar, né? Dos nossos débitos aí, reajustar os nossos desequilíbrios do passado, né? Graças a Deus. Então, esse processo evolutivo, essa marcha, ela é vagarosa, é lenta. Quando a gente diz assim, temos que nos melhorar moralmente, aí a gente sempre pensa, eita, mas como é que eu vou fazer? É tão difícil, como é que eu vou virar essa chave? Eu vou dormir perverso e vou acordar maravilhoso, amando todo mundo. Claro que não é assim. O processo do amar é um exercício, é todo dia, toda hora e todo momento. A gente vai praticando, vai treinando, vai treinando, vai treinando. E aquela coisa que é mecânica, que é difícil, nossa, aquela pessoa me respondeu mal, eu ainda disse uma coisinha ainda, da próxima vez eu segurei, da outra vez eu já fiz uma oração por ela, da outra vez eu já perguntei. Aí você está precisando de ajuda, né? Então é assim, no treino, na prática, no dia a dia, que a gente vai fazendo a caridade, praticando a caridade, e que ela vai se tornando de mecânica a automática, fisiológica, natural. Quando você pensa que não, você está fazendo bem automaticamente, né? Ou seja, o processo é gradual, bem lento, mas a gente tem que começar. Lembra do semeador, que o Cristo diz? O semeador saiu a semear. Então a gente tem que sair, dar o primeiro passo, porque se a gente ficar paradinho, aí a coisa não acontece. Temos que dar o primeiro passo, e quando a gente dá o primeiro passo, aí a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores estão todos de prontidão a nos auxiliar. É uma subida lenta, a do saber, e deve obedecer à evolução de cada criatura. Também temos que ter esse entendimento, né? Que às vezes a gente peca, a gente erra em relação a que a gente está num processo de corrida, de querer mais, de querer fazer mais. A gente vê o outro irmão mais calminho, andando mais devagar, e a gente fica agoniado, querendo que ele também venha
Às vezes está lá um parente nosso, a gente está aqui na doutrina espírita, tem os nossos parentes, a gente doido para todo mundo estar aqui também, aproveitando que a gente, esse entendimento que a gente está tendo, esse melhoramento que a gente está tendo, e não é assim. É como diz aqui Miramês, obedecer à evolução de cada criatura, cada um tem seu tempo, cada um está no seu momento. Claro, a gente pode dar as orientações, esclarecer, plantar a semente, né? Sair a semear. Uma coisa interessante, eu lendo o livro Missionários da Luz, lá o benfeitor, não é Jerônimo, eu esqueci o nome dele, o orientador de André Luiz, ele diz, André Luiz muito agoniado por essa questão de acontecer logo as coisas, ele diz: calma, André, a nossa função é semear, o restante tudo é com Deus, brotar, crescer, florar, frutificar, tudo depende de Deus. A gente só joga semente, o resto tudo é com Deus. É ou não é? A gente só joga semente na terra, o resto tudo é Deus quem faz. A gente não fica lá, vai sementinha, cresce, nasce, cresce, agora cresce, bora. Não, tudo é com Deus. Então a gente tem que ter a paciência de semear, falar, ou então dar o nosso exemplo. A pessoa que vê o nosso exemplo, você já está semeando, você já está fazendo o seu papel. Se for o tempo dela, ela vai abraçar, senão ela vai esperar um pouco mais. Tem gente que vai esperar para uma outra reencarnação. Aí é o tempo de cada um, a gente tem que ter paciência, né? Tolerância com a evolução de cada criatura. Então, finalizando aqui no livro dos Espíritos, a gente inicia o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente pega bastante gancho, lembrei de ontem, bastante gancho, né, do livro dos Espíritos, né? Capítulo 8, a gente vai iniciar hoje o capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, né? A gente encerrou o capítulo 7 semana passada e vamos fazer o comentário hoje do item 1 ao 4, onde fala sobre a simplicidade e pureza de coração. É praticamente uma continuidade do que a gente viu aqui no livro dos Espíritos, né? A gente falou tanto em melhoramento moral, crescimento moral. Então aqui tipo como se estivesse apontando, por aqui o melhoramento. Então, simplicidade e pureza de coração. Aí a gente foi ver o que seria puro, né? Puro, segundo o dicionário, diz que é não alterado pela presença de impurezas, ou seja, uma essência única, uma única composição, não tem nada para se misturar com aquele princípio inicial. Só é puro de coração quem é puro de pensamento. Só é puro de coração quem é puro de pensamento. A gente sabe que tudo começa no nosso pensamento, né? Então a gente tem que estar o quê? Orante e vigilante. Orar e vigiar, foi o que o Cristo disse. Então a gente tem que estar vigiando os nossos pensamentos para a gente não estar o quê? Baixando as nossas vibrações, pensando coisas maldosas, maléficas, pensando o mal dos outros, desejando o mal para os outros, né? Pensando em se dar bem em cima do outro, pensando em ser orgulhoso, em se colocar acima de todo mundo, pensando em mim, eu depois de mim sou eu de novo. Então tem que ter cuidado com a questão do pensamento. Só é puro de coração quem é puro de pensamento. Aí a gente volta ao que a gente comentou agora há pouco. A gente diz: como é que eu vou fazer isso? Mas eu penso tanta coisa errada, como é que eu vou mudar da noite para o dia? Não é da noite para o dia, como a gente falou, né? É um exercício diário, cotidiano, a todo momento a gente tem que estar se policiando, orar e vigiar. Quando a gente está com aqueles pensamentos, mas por que eu estou pensando isso? Não é seu, mude de pensamento, melhore seu pensamento, pense em outra coisa, vá ouvir uma música edificante, leia um bom livro, pense em coisas boas. Nesse momento a gente pode pensar aqui, nesse momento que a gente está assistindo a palestra, que é muito bom. Eu sempre lembro que a Maíse, que é uma palestrante da Comunhão Espírita de Brasília, ela diz muito, né, que o Dr. Bezerra de Menezes falava: quando você estiver passando por algum momento de dificuldade, alguma situação, você está necessitando de ajuda, mentalize-se aqui no salão de palestras da Comunhão Espírita e você vai ser auxiliado. Por que isso? Porque no momento que a gente mentaliza esse momento aqui, a nossa vibração se eleva. E a gente consegue o quê?
dá acesso, dá permissão, os espíritos que nos protegem conseguem nos acessar e vão nos proteger, por conta desse melhoramento vibracional no nosso pensamento. Então, essas nossas imperfeições que nós já trazemos há milênios, de várias e várias existências, sabemos que temos uma única vida, mas várias existências, né? Elas terminam colocando impurezas, né? Essas imperfeições se tornam como impurezas em nossos corações e terminam contaminando nossos pensamentos. E como a gente falou, né? A pureza nasce no pensamento puro. Se eu tenho uma retidão de pensamento, eu vou ter essa pureza. A pureza de coração, de coração, ela é o que? A ausência da maldade e a capacidade de ver o bem em todas as coisas. Isso é maravilhoso. Pureza de coração, ausência de maldade. Por mais que eu veja uma situação, por mais que eu veja uma coisa absurda, eu não vou ficar colocando maldade, julgando, colocando o meu julgamento ali naquela situação. Eu vou olhar com os olhos da piedade, da misericórdia, ver a imperfeição do irmão, ver a necessidade de compreensão do momento evolutivo dele. A gente acabou de ver aqui, Piramês falou para a gente, cada um está no seu processo evolutivo. Eu não posso exigir que ele esteja no mesmo momento que eu estou. Se eu estou enxergando que ele está fazendo uma coisa errada, que ótimo, bom para você, que você já está vendo que está errado fazer aquilo. Depois faça uma prece por aquele irmão que está fazendo essa coisa errada, que você está julgando que está errado, para ele poder ter um melhoramento também, para chegar onde você já chegou. Então a gente tem que saber aproveitar essas oportunidades, essa ausência da maldade e a capacidade de ver o bem em todas as coisas é que significa, que retrata essa pureza de coração. E aí a gente vem para a questão da simplicidade de coração, porque o subtema é simplicidade e pureza de coração. Vimos pureza de coração, vamos agora para a simplicidade de coração, que foi o capítulo anterior, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, simplicidade quer dizer humildade, são os pobres de espírito. E o que isso quer dizer para nós? Quem é simples, ele reconhece a própria dependência em relação a Deus e aos irmãos. Você não é aquela pessoa autossuficiente, porque muitas vezes a gente se encontra no processo de dizer, não preciso de ninguém. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu salário, eu sou autossuficiente, eu compro tudo meu, não pedindo nada a ninguém, então está tudo muito bem, né? Então aí você está exercitando o seu orgulho, né? Exercitando o seu egoísmo, né? O nosso egoísmo, na verdade, né? Então quando a gente reconhece essa dependência em relação a Deus e aos outros, a gente está praticando a simplicidade de coração, né? A humildade, pobre de espírito, porque Deus nos criou como seres sociais. A gente precisa um do outro para evoluir. Não tem como a gente evoluir como ermitão, vivendo sozinho, isoladamente. Como é que a gente vai praticar a caridade para com o próximo? Então a gente necessita, justamente Deus coloca para isso, para exercitar a nossa humildade, a nossa dependência, o nosso reconhecimento da dependência do irmão. Porque eu posso até morar sozinho lá na floresta, ajudar a natureza, né, fazer várias coisas que não envolvem o irmão diretamente. Mas, quando eu faço isso sem auxiliar o irmão, o que eu estou praticando, gente? O egoísmo. Eu estou pensando só em mim. Eu estou me dando bem, meu processo evolutivo aqui está ótimo. Respeito a natureza, faço tudo certinho, não colo água, né, vive em comunhão com a natureza. E o irmão que você não está enxergando, não está vendo, não está auxiliando, aquele irmão necessitado, né? Então nós somos seres sociais, a gente deve reconhecer isso para que a gente possa exercer essa simplicidade de coração. Como a gente vê aqui, a simplicidade de coração é considerada um sinal de genuína espiritualidade. Quando eu sou simples de coração, eu estou sendo o quê? Eu estou me desapegando do material e me aproximando do
espiritual. Eu estou no caminho certo, no caminho reto de Deus, me aproximando da espiritualidade, esquecendo o material. Porque a partir do momento que eu tenho entendimento, que eu tenho dependência do próximo, do irmão, eu estou o quê? Exercendo o que o Cristo pediu que a gente fizesse. Fazer tudo aquilo ao próximo que queria que ele fizesse conosco. Então, quando eu exercito esse entendimento, eu vou estar praticando a simplicidade de coração. A simplicidade de coração ela é vista como uma forma de se aproximar de Deus. Claro, se ela é um sinal de genuína espiritualidade, eu estou me aproximando de Deus, que é o nosso objetivo, é o nosso processo evolutivo. Lembra que a gente falou agora no livro dos Espíritos? Saindo lá de átomo até arcanjo, aperfeiçando o nosso objetivo como espírito é um dia viver eternamente no seio de Deus, como diz a espiritualidade, nosso irmão Haroldo Dutra Dias adora dizer isso. Então a gente tem um objetivo, a gente não vive à toa no universo, nosso objetivo é a perfeição e morarmos eternamente no seio de Deus. Então, fechando essa questão da simplicidade de coração, a simplicidade está mais apegada às coisas do alto, no caso as coisas espirituais, que à matéria. Então a gente vai adentrar aqui na leitura do Evangelho, no item 1. Ele é bem curtinho, né? Uma frase que o Cristo falou. Item 1: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus 5:8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. O que Jesus quer nos dizer? Quem tem puro coração verão a Deus. O que ele quer dizer com isso? A gente acabou de falar tanto em pureza, coração puro, simplicidade. A gente viu que um dia a gente vai chegar à perfeição. Quem é perfeito é quem tem puro coração. A gente ainda não tem um coração puro. A gente acabou de falar aqui que a gente está em exercício para um dia chegar a essa pureza. Não é? Um dia a gente vai ser o Espírito perfeito e nós teremos o coração puro. Aí sim, é por isso que o Cristo diz: bem-aventurados que têm puro coração, que verão a Deus. Mas é só quando eu for arcanjo que eu vou ver Deus? Sim, mas para a gente chegar a ser perfeito, para a gente chegar a ter esse direito de ver a Deus, a gente tem que começar a praticar de agora, exercitar todo dia, toda hora, todo momento, essa pureza de coração. Como a gente falou agora há pouco, sair a semear. Então, no item 2, só um momentinho aqui. Sim, comentando essa questão do coração puro, né? Ele aqui nos fala que o coração limpo, isso aqui é maravilhoso. O coração limpo, esse coração puro que o Cristo está falando, o coração limpo, ele clareia os olhos e os ouvidos, que inspirados nele não conseguem ver e ouvir senão o bem por onde caminham. Então esse coração puro, como a gente comentou agora há pouco, ele nos auxilia, né, a clarear a nossa visão e a clarear a nossa audição, e a gente vai ver nada mais do que o bem por onde a gente caminhar, deixar de olhar as coisas com olhos negativos, deixar de ouvir as coisas com ouvidos negativos, sempre pensar no bem, sempre fazer o bem, auxiliando aos nossos irmãos. Então, no item 2, o Cristo nos fala o seguinte: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham.
Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu ele de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos 10, 13 a 16. Então aqui o Cristo, ele tomou as crianças como exemplo de pureza. E aqui o Evangelho vai nos explicar por que ele escolheu as crianças como esse exemplo de pureza, né? Por que ele utilizou, como sempre, ele aproveitava os momentos para evangelizar, né? Para falar do seu Evangelho, né? E o momento foi muito oportuno para falar da questão da criança. Ele utilizou a criança como símbolo de pureza, pela sua inocência, né? Pela sua pequenez, né? Como o próprio Evangelho fala aqui, pela própria estatura da criança, colocando ela como inocente, indefesa. Então, tudo isso foi favorável para que ele a colocasse como exemplo de pureza, de candura. Bonita esse nome, candura. Aqui Jesus usa o símbolo da menor estatura, na ausência de malícia, para mostrar que no plano espiritual, os humildes, simples e puros, são os mais elevados. Então, isso que a gente acabou de falar, a questão da ausência de malícia, né, na questão das crianças. A criança é símbolo de inocência, de simplicidade natural, né? Como a gente estava vendo a questão da simplicidade de coração. Do coração puro sobe luz celeste ao cérebro que raciocina, sublimando no espírito os seus pensamentos, né? Então a gente tem que ter cuidado com esses nossos pensamentos para a gente não andar colocando impureza, né, em nossos corações, né? Então, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, né? Aqui os Espíritos vão nos explicar essa passagem, né? Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. A gente vê aqui na questão 379, que onde Kardec pergunta: é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito de uma criança? Os espíritos respondem: pode até ser mais desenvolvido, né, do que de um adulto. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. A gente vai já entender por que os espíritos falaram dessa forma, né? A gente tem um entendimento, né, de que nós somos espíritos milenares, né, espíritos antigos. Quando a gente está ainda na fase de criança, na nossa existência, não quer dizer que o nosso espírito é infantil, né? Isso quer dizer apenas que o nosso espírito está em estado de latência. Todas as nossas características de existências anteriores estão em estado de latência, está lá abafado, digamos assim, por conta dessa imperfeição do corpinho da criança, que não suportaria toda a energia do espírito já na fase adulta, do corpo adulto, né? Então esse corpo mental ele tem duas funções. Primeiro, da mãe enxergar um ser inocente, indefesa, e ela ter esse sentimento de acalento, e também para a criança não mostrar. Você já pensou uma criancinha de 1 aninho de idade mostrando toda a personalidade de um adulto? Como que a mãe ia ter o mesmo carinho, a mesma ternura para com essa criança? Ela ia dizer: esse menino sabe de tudo, não precisa de cuidado, ele que se cuide sozinho. Porque ele sabia disso, tinha um pensamento de um adulto. Imagine aí uma criança com o pensamento de um adulto. Primeiro, não ia conseguir a mãe dessa ligação, esse elo de ternura, de cuidado, de afeto, ia ser muito difícil, né? Como a mãe olhando para a criancinha em defesa, já diz: não sabe de nada, aí já cuida logo, acolhe, né? E segundo, para que os pais
com o compromisso que fizeram lá no plano espiritual de cuidar do processo evolutivo daquele espírito, consiga nessa fase de infância, principalmente quanto mais tem a infância, melhor de se moldar a característica atual daquele espírito e podando as imperfeições que vão aparecendo ali como espírito velho, espírito antigo, vai aparecendo algumas maldades, vai aparecendo algumas imperfeições, e isso vai sendo fácil de ser moldado pelos pais através da educação, através do ensino, né? Através do amor. Então essa é a finalidade da questão infantil. Então terminando. Então essa é a finalidade da questão infantil. A gente até vê, por exemplo, nos mundos evoluídos, a infância é rápida, não é demorada como a nossa aqui. É rápido passa a infância. Por quê? Porque não precisa mais de tanto tempo para ser podado, imperfeições, que quase praticamente não existe, né? Imperfeições nos espíritos superiores, né? Não ainda perfeitos, mas nos espíritos superiores. Então a infância passa rápido, a fase adulta é bem prolongada, né? Então assim, toda uma diferença em relação ao processo evolutivo. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Ou seja, a gente vem trazendo um bocado de imperfeição. Se a gente não tiver as que a gente não corrigiu em outras existências, a gente vem trazendo elas. Assim como a gente vem trazendo as qualidades, né, que a gente adquiriu nas outras existências. Só o espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza, o Cristo. Né? O Cristo, que foi o que encarnou aqui, o espírito perfeito que encarnou aqui nesse planeta, e que ele sim é o exemplo que nos traz de verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, né, porque seu corpo não permite ainda, vai liberando aos poucos, né, essas tendências, dando a oportunidade para os pais ir podando, né, aqueles galhozinhos que não são bem quistos, né? Não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. O Cristo falou assim, né? O reino dos céus é para os que se assemelham às crianças. Ele não falou, é para as crianças. O reino do céu é para as crianças. Porque se ele tivesse dito isso, aí só as crianças que iam para o céu, né? Ele falou para os que se assemelham às crianças, né? A questão da pureza, da simplicidade, né? Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Agora ele vai explicar aqui, né? Por que a criança não já nasce já com todas as características da vida anterior dela, né? De toda a sua vivência de outras existências? Aí ele vai e já começa logo uma frase: tudo é sábio nas obras de Deus, nada é à toa, né? A gente questiona porque a gente não sei por que não, né? A gente acha que a gente sabe mais do que Deus e fica colocando as nossas. Por que não é assim? É a nossa imperfeição mesmo, né? A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança, né? Que a gente estava comentando. A criança pequenininha, terna, né? Fraqueza, ingênua, aí a mãe se derrete todo dia por ela e vai criando, né? Cuidar. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Olha aí, viu como Deus faz as coisas perfeitas. Ela não houvera podido ter o mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Não tinha como, né? Como
essa criança com a aninho de idade, com a personalidade de um adulto, né? Querendo tudo, já decidindo tudo, e como ele falou aqui, né? E se a mãe conhecesse o passado daquela criança, né? Ficaria difícil a gente fazer os nossos resgates, né? Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces, né? Que a gente já comentou também, né? O corpinho da criança ele não resistiria às características de um adulto. Aí ele dá o exemplo aqui, a questão das pessoas que tem aquele corpo muito grande, né, elas não resistem muito tempo, né? O corpo não resiste muito tempo e termina desencarnando mais cedo, né? Como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa razão porque ao aproximar-se-lhe a encarnação, ele vai descrever o processo reencarnatório, como é que a gente esquece do passado, de nossas existências anteriores. Essa razão porque ao aproximar-se da encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Então, quando a gente vai reencarnar, o nosso espírito lá adulto, claro, ele vai entrar nesse estado de sono, nessa perturbação que é uma espécie de sono, e tudo que a gente tem de entendimento do passado vai ficar latente, vai ficar esquecido, adormecido lá dentro da gente, do nosso inconsciente. E quando a gente nasce, quando completa o nosso processo reencarnatório, a partir que a gente abre os pulmões, completou-se a reencarnação, aí ali começa o processo de ir aparecendo esses caracteres do passado, que é a oportunidade dos pais cortando. Corta daqui, vai ajeitando dali, ou por aqui não, meu filho, vai por aqui, aqui não faça isso não, tem que ser assim, né? Aos poucos, né? Dá essa oportunidade maravilhosa que os pais se comprometeram lá no plano espiritual. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida, como a gente falou também. Né? Como ele vem com as imperfeições, também vem com as qualidades que ele adquiriu. Vai dar certo. O espírito é sempre espírito. Passa pela fase infantil, mas traz as boas ou más qualidades de outras vidas. O esquecimento do passado nos permite começar do zero. Na próxima graça eu deixo de lado. Pouco a pouco vai recobrando o seu verdadeiro estado emocional e intelectual. Pouco a pouco. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso. À medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Aqui ele está sempre frisando essa questão, né? Que a criança não lembra, a criança está no tempo certo para ser educada, para ser orientada, sempre está repetindo aqui essa questão, né, da nossa responsabilidade com os filhos. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, né, ou seja, latentes, adormecidos, ele é mais maleável, olha aí, é o momento de se aproveitar. Depois que está adulto, gente, fica muito difícil. Passou o momento, né? É como o pessoal diz, né? Perdeu-se o time. Quando perdeu o time, aí pronto, aí é só conduzir a situação mesmo, não dá mais para moldar, na verdade, o caráter, né? Daquele espírito. Hoje eu estava vendo a palestra
Ana Teresa Nasmi, e ela falava essa questão de uma mãe que tinha um filho. Acho que estava falando, né? De uma mãe que tinha um filho que estava na tipo Cracolândia, né? E ela tinha perdido ele para Cracolândia. Mas ela disse que todos os dias ela ia lá, né? Todos os dias, para convidar ele para almoçar. Chegava para ele e dizia: meu filho, eu fiz a comida, vem almoçar. Tinha vez que ele ia, tinha vez que ele não ia, tinha vez que dava certo. Aí ela dizendo, frisando que ela tinha entendido o verdadeiro sentido da questão da mãe, né? De nunca abandonar. E aí a gente vê que foi que ela fez. Ela pode ter perdido, que a espiritualidade diz também, né? Mas se eu tiver tentado de tudo e meu filho não tiver seguido minhas orientações, né? Você tentou de tudo, aí a culpa não é sua. Mas mesmo assim não desista, continue, vá aliviando o sofrimento dele, né? Vá confortando. É esse o papel da gente. Apesar da pessoa não seguir as orientações do filho, não seguir as orientações do pai, mas você não pode desistir. Você já fez de tudo, maravilhoso, mas continue consolando e confortando. Durante o tempo em que seus instintos é mais maleável e por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de modificar a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então, o Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da interioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. E para a gente encerrar, né, a gente faz a leitura dessa frase, né? Ela diz o seguinte: a criança é o símbolo de pureza do coração, como a gente viu lá no início. É essa pureza que devemos buscar para que possamos nos elevar espiritualmente e termos a possibilidade de amar os nossos semelhantes. Lembremos que só os puros de coração verão a Deus.